Simplesmente para dizer, continuando insistindo, não recebi, não aceitei 1 centavo desse fundão da democracia, que ele é legal, mas é absolutamente imoral. É imoral ao homem, imoral à mulher. Pegar 1.750 do dinheiro público para custear o santinho, o transporte, sei lá o que for, para o homem e para a mulher, é uma imoralidade. É uma irresponsabilidade. Às vezes é desviar, né, senador? É imoral. É imoral. Mas se usou, é imoral. Se usou, é imoral. Desviar e não saber para qual finalidade foi utilizado o É preciso se identificar assim. Isso é mais imoral, é preciso senador. Identificar assim. Isso é mais imoral. É preciso identificar assim. As mulheres tiveram uma aflição por ter mas não pelo gênero, não deixa de ser imoral. O uso do dinheiro do fundão, ele é imoral. É imoral o uso do dinheiro. É desviar recurso público, seja ele independente de gênero. É imoral. Isso é imoral. Imoral o uso desse dinheiro. Não ouviu o ex-ministro aqui nesta comissão. Isso é imoral. Pode ser legal, mas é imoral. Deveria ter a mesma atenção que teve. É imoral o uso desse recurso. Vossa Excelência, cujos números são 22, 26, 37, 41, 42, 45, 46, 44 e 48. Um aviso de 2017, cuja autoria também é do Tribunal de Contas da União, com o número 8. 7 ofícios, todos de 2018, cujos números são 44, 45, 47, 50, 52, 71 e 72. Ofício do Conselho Federal de Estatísticas, número 67 de 2019. Aviso do Tribunal de Contas da União, número 1562 de 2018. Ofício da Procuradoria-Geral da República, número 31 de 2019. E avisos do Tribunal de Contas da União de 2019, cujos números são 14 e 51. E a mensagem número 115 de 2018. Todos esses documentos serão encaminhados por e-mail para os gabinetes de todos os membros, com link para acesso de todo o seu conteúdo, de forma que os senhores senadores possam se manifestar, caso assim desejem. Ressaltando que temos o prazo limite de 15 dias após o recebimento para essas manifestações. Sendo assim, passamos à pauta. Presidente, pela ordem. Excelência, os itens 2 e 3 da pauta são requerimentos que versam sobre o mesmo tema. Se trata, na verdade, de um convite ao agora ex-ministro Gustavo Bebiano para que ele compareça a essa comissão para prestar informações sobre as graves denúncias que foram veiculadas em redes sociais, na imprensa, relativas ao financiamento das candidaturas do PSL, notadamente a candidatura do presidente da República. Como são 2 requerimentos e versam sobre o mesmo tema, eu solicito a Vossa Excelência a inversão da ordem do dia, a inversão da pauta, perdão, para que nós pudéssemos apreciar primeiramente esses 2 requerimentos. Senador Randolph, esses 2 requerimentos, ao meu ver, tem uma diferença entre um e outro. De Vossa Excelência, ele foi bem produtivo, tendo em vista que ele tem continuidade, mesmo com a não permanência do ministro que foi exonerado no dia de hoje. Quanto ao outro, há uma convocação específica para o ministro, baseada, inclusive, no artigo regimental para isso. E esse há um prejuízo, tendo em vista que ele não é mais o ministro. No caso de Vossa Excelência, permanece sendo o segundo item. Vamos passar aqui rapidamente pelo primeiro, acho que não há discussão, e segue a pauta sem problema nenhum. Já agradeço, Vossa Excelência. O item 1. Turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei do Senado número 21 de 2017. Terminativo. Torna obrigatória a disponibilização de balanças de precisão em estabelecimentos varejistas que comercializem produtos lacrados a fim de possibilitar a conferência pelos consumidores. O projeto é de autoria da senadora Rose de Freitas e relatoria do senador Gladson Cameli. E relatoria ad hoc do senador Dário Berger. A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discutir e não tendo sido apresentadas emendas em turno suplementar, o substitutivo ao presente projeto de lei, aprovado em reunião da comissão de 19 de dezembro de 2018, é dado como definitivamente adotado sem votação, conforme o artigo 284 do Regimento Interno. Passamos ao item 2. Requerimento da comissão número 3 de 2019. Requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5º da Constituição Federal, como artigo 90, 5º do Regimento Interno do Senado Federal, o convite ao ministro Gustavo Bebiano, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, para prestar depoimento sobre as denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. A autoria desse requerimento é do senador Randolfo Rodrigues. Então, senador, até antecipei aqui o fato de que o ministro já se conta como ex-ministro. Gostaria de saber de Vossa Excelência qual é o procedimento que quer que seja dado a esse seu requerimento. Se quer que haja algum ajuste, onde se tem ministro, que se permaneça o convite para o ex-ministro Bebiano. Presidente, como Vossa Excelência muito bem descreve, o requerimento é autoexplicativo. Nós, até em condição, em decorrência da condição do ministro agora ser ex-ministro e não ter essa competência, essa comissão, a competência de convocar cidadãos para prestar esclarecimentos ou prestar depoimentos, só assim teria se fosse comissão parlamentar de inquérito, nós estamos convidando o senhor Gustavo Bebiano a comparecer a essa comissão para que sejam prestadas informações que são necessárias ao esclarecimento dos fatos, que levaram, inclusive, à sua demissão. É de se destacar que o senhor Gustavo Bebiano foi ministro do governo por pouco mais de 60 dias. É óbvio que o que o levou menos de 60 dias, muito obrigado, senador Cides, está claro que o que levou à exoneração do ministro, ao que pese o senhor presidente da República ter publicado ainda um vídeo esclarecendo, elogiando o exercício da função e agradecendo as funções exercidas pelo doutor Gustavo Bebiano, mas ao que pese o vídeo do presidente da República, as razões da sua exoneração não estão claras. O senhor presidente da República, em um vídeo, na manifestação pública, agradece o doutor Gustavo Bebiano, mas não esclarece, porque um ministro de Estado, chefe, secretário-geral da Presidência da República, foi exonerado em tempo recorde do exercício, do efetivo exercício de sua função no governo. Por outro lado, as informações veiculadas pelo senhor Gustavo Bebiano, que foram veiculadas pela imprensa, pelas redes sociais, e essa é a grande questão que leva a que nós o chamemos aqui. O Congresso Nacional tem a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Congresso Nacional, este Senado e a Câmara dos Deputados não podem ficar à mercê da veiculação de informações ditas por um ministro do governo que tem a ver com o presidente da República, que circulam única e exclusivamente por fontes da imprensa ou por redes sociais. O senhor Gustavo Bebiano disse, entre outras coisas, e aí disse para a fonte da imprensa, nós não o ouvimos dizer, de que se arrependeu de ter conduzido a campanha do atual presidente da República. É necessário que o Congresso Nacional saiba quais foram as causas desse arrependimento. O senhor Gustavo Bebiano tem informações sobre como foi o procedimento de financiamento da campanha do atual presidente da República. Essas informações não podem ser razões de fofoca, razões de disse-me-disse na imprensa, razões de circulação de tags nas redes sociais. Essas informações têm que ser ditas em alto e bom som aqui na comissão que tem essa responsabilidade no Congresso Nacional, que é a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Compreendo, senador Randolfo. Então, permanecemos com o requerimento, com esse ajuste da vocação. E em discussão ainda, gostaria de ouvir o senador... Presidente, sim. Na verdade, estamos convertendo em convite. Né? Convite, exatamente. Exatamente.
Sempre foi convite, na verdade. Sempre foi convite. Então, senador Major Olímpio, por favor. Senhor presidente, senhores membros dessa comissão, com o máximo respeito ao senador Randolph e a sua condição de pleitear através do requerimento, esta comissão não se aplica a ela essa questão de se prestar depoimento sobre denúncias. Seria próprio isso se nós estivéssemos com uma comissão parlamentar de inquérito. Que fique muito bem claro, a demissão do ministro, se o tempo é recorde ou não, o presidente Jair Bolsonaro, na escolha dos seus 22 ministros, o fez por critérios técnicos e por escolha de pessoas da sua estrita confiança. E até o momento em que fez a escolha, É a mesma coisa. sem a menor dúvida, das pessoas da sua maior confiança estavam o ex-ministro Bibiano. Não dá para fazermos considerações sobre fontes não identificadas que teriam dito se o senhor Gustavo Bibiano manifestou seu arrependimento de estar no apoiamento mais direto ao hoje presidente Jair Bolsonaro. Com relação a financiamento de campanha, a campanha mais barata da história do Brasil, a presidência da República, aprovada com elogios pelo TSE, e até porque no maior período da campanha, o presidente Jair Bolsonaro estava convalescendo a partir de um atentado que sofreu, que ainda está em curso a apuração, se eventualmente houve motivação de ordem política ou simplesmente criminosa ou mercenária. Então, o requerimento dessa natureza, com todo o respeito, para essas circunstâncias, seja convocação ou convite, ele não se aplica. Com relação à condução, enquanto presidente do PSL nacional, em relação à utilização de recursos do fundão da democracia, que eu debati, votei contra isso, é legal hoje, mas eu vejo como uma grande imoralidade. Não fosse esse fundão da vergonha, a depuração ou a mudança de parlamentares na Câmara Federal e mesmo aqui no Senado teria sido muito maior. A lei não estabeleceu critérios nenhum em relação à forma de distribuição desses fundos, mas principalmente em relação ao PSL. Até porque, como presidente do PSL em São Paulo, pude atestar isso. O senhor Gustavo Bibiano, os poucos recursos que dispunham desse fundo, o PSL, ele, atendendo aos diretórios estaduais, remetia os recursos para os diretórios estaduais e o critério de distribuição ficava afeto ao diretório estadual. Dando um exemplo concreto em relação a São Paulo, muito embora eu não tenha
usado nenhum centavo, porque, repito, meu conceito, é legal porque se tornou objeto de lei aprovado e sancionado, mas absolutamente imoral. Não usei esses recursos, mas o disponibilizei aos candidatos que se voluntariaram no PSL a fazer uso desse recurso. E a distribuição, respeitados a proporcionalidade de homens e mulheres, um critério da direção estadual. Quero ressaltar a prestação de contas à Justiça Eleitoral, até porque, se tratando de dinheiro público, não poderia ser diferente, feita pelo Diretório Estadual e pelo candidato recebedor. Se nós tivemos uma denúncia que passou a ser objeto de apuração, fazendo a ressalva que, nessa prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode aprovar com ressalvas, reprovar, ou, identificando a qualquer tempo um indício de irregularidade ou até da prática de crime, promover a apuração. Até por determinação do próprio presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Sérgio Moro, houve a determinação para que a Polícia Federal proceda às apurações que constitucionalmente lhe são pertinentes, ao mesmo tempo que está em curso também investigação pela própria Justiça Eleitoral. Com relação à decisão da exoneração do ministro, também, assim como num critério pessoal e intransferível, coube ao presidente da República, legitimamente constituído, para, num momento do seu entendimento e no tempo da sua avaliação e maturação do episódio, abrir mão e fazer a exoneração do hoje ex-ministro Gustavo Bibiano. Então, eu não vejo a condição ou a necessidade ou a competência de se promover, como fala o requerimento aqui, para prestar depoimento sobre denúncias. Se tivéssemos instalado uma comissão parlamentar de inquérito, seria uma outra situação. Numa comissão temática que tenha essa abrangência de até fiscalizar os atos da administração pública, não é pertinente, não é o fórum, portanto, com o máximo respeito ao senador Randolph, eu peço pela rejeição desse requerimento por ser absolutamente inapropriado nos termos da competência dessa própria comissão. Ainda continuando a discussão, passo a palavra ao senador Jorge Cajuru. Obrigado, senador Rodrigo Cunha, de Alagoas. Primeiro, lhe desejo a luz de Deus, a bênção de Deus para o comando dessa importantíssima comissão, porque a capacidade lhe sobra. Então, a todos nós aqui presentes, porque essa comissão se chama Transparência, Fiscalização e Controle. Vamos lá. Tomara que nosso amigo em comum, Major Olímpio, da Tenão, da Atena, da Band, esteja nos vendo agora, porque vamos ter a primeira discordância aqui nesse Senado, respeitosamente, evidentemente. Mas, antes de tudo, rapidinho, eu quero lhe agradecer, porque fiquei muito feliz de tomar conhecimento que parentes de Vossa Excelência estiveram em Goiânia, me parece que numa cirurgia bariátrica, e conheceram o Centro Diabético de Goiás, que é uma obra criada por mim, como vereador, e é o primeiro centro diabético do Brasil, né? E eu vou tentar, juntamente com os senhores, com as senhoras, a gente estendê-lo a todo o Brasil, pois ele foi visitado lá por parentes de Vossa Excelência e que ficaram impressionados com esse centro diabético lá em Goiânia. Mas vamos ao assunto. Por coincidência, somos do mesmo bloco e tenho o raro prazer de tê-lo como líder da minoria.
e temos o bloco independente. Falo do senador Randolph. Nós nem combinamos, nem falamos por telefone. No domingo à tarde, eu preparei com um amigo dele e meu em comum, Martiniano Cavalcante, um requerimento pedindo a presença do ainda não demitido secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Por quê? Porque na madrugada de sábado para domingo, Vossas Excelências, nas redes sociais, esse nefasto cidadão, que eu considero, inclusive, o considero como traidor do presidente Bolsonaro, todavia ele entrou nas redes sociais dizendo que, tratando o presidente como desleal, para quem sabe ler um pinga e letra, caso ele fosse demitido, e dizendo que o que ele teria para falar abalaria o país. Ele publicou. Não foi sessão espírita, não. Foi ele que entrou nas redes sociais e escreveu isso, né? E seguiu assim agindo, né? Depois veio falar que não iria falar nada pelo bem do país. Ora, as bolas. Se ele faz uma observação dessa, é porque ele tem algo a dizer, então. Então ele mudou de ideia de sábado para domingo apenas para dizer que pelo país ele não vai falar. Bom, posto isto, na semana passada, eu subi à tribuna para dizer que eu tinha certeza que esse secretário-geral estava começando como um zumbi e iria virar assombração. Eis que essa assombração recebe ontem a decisão de foro íntimo do presidente Bolsonaro, a quem eu cumprimentei na hora pela demissão. Mas, Major Olímpio, eu jamais vou discordar de ninguém aqui sem fazer ofensa. Ainda mais a Vossa Excelência, a quem respeito, é meu amigo, e nem motivo eu tenho pela sua honradez inquestionável. E segundo, pela amizade que temos com o Datena, que me aconselhou: se você brigar com o Major Olímpio, eu enfio a mão na sua cara. O Datena é assim mesmo, é desse jeito. Mas eu vou discordar de Vossa Excelência, porque, para mim, ao sair da presidência e ao ter falado tudo o que falou, ele não pode deixar de vir aqui nessa comissão para ser questionado, para ser ouvido. A nação quer. E agora eu lhes trago um fato novo, senador Cid Gomes. Fato novo. Além da denúncia do jornal Folha de São Paulo sobre candidatos laranjas lá em Minas Gerais, ou candidatas, agora aparece uma nova denúncia no meu estado de Goiás de candidatos do mesmo PSL. Coordenação da campanha, Gustavo Bebiano. Então, para mim, é impossível, como parlamentar, eu falar de rejeição. Eu apresentei o requerimento, o senador Randolph também apresentou, eu usei convocação, ele pediu para que eu mudasse para convite, mais experiente que eu, mais preparado, eu aceitei. Agora eu não abro mão, de forma alguma, eu, respeitando a opinião de todos os colegas aqui, eu não abro mão da convocação, não pode, do convite a esse ser, repito, ao meu ver, nefasto, mas não interessa. Ele ocupou uma função muito importante, muito importante. Ele tem muito a falar, ou pelo menos a ser questionado. Essa assombração pode voltar a virar o zumbi. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senador. Apenas para contraditar, essa comissão é para fiscalização e controle de atos do Poder Executivo e não para avaliar eventuais condutas do hoje ex-ministro quando não estava em cargo do Executivo e era presidente do PSL. Portanto, não sendo uma comissão parlamentar de inquérito, essa comissão, por maior que seja o ânimo e desejo, eu tenho que dizer de ser totalmente inapropriado à luz das obrigações legais dessa comissão, porque, repito, é uma comissão de transparência, fiscalização e controle de atos do Executivo. Então, ao ponto em que se coloca uma interrogação nesse momento sobre uma eventual conduta, quando na direção de um partido, quando não estava em cargo do
Executivo e, portanto, não seria aplicável depoimento de um hoje cidadão a respeito de denúncias. Aí é ato de polícia, é ato de força numa eventual CPI, mas não um ato de uma comissão que ela se presta justamente a fiscalizar os atos do Poder Executivo, e não de alguém que saiu do Poder Executivo por uma decisão pessoal do senhor presidente em relação à eventual conduta quando não estava à frente de nenhuma atribuição do Poder Executivo. Questão de ordem. Questão de ordem, artigo 413 do Regimento Interno, para suscitar e lembrar a esta comissão a Constituição da República. Diz a Constituição da República, no seu artigo 58, parágrafo 2º, que versam sobre as comissões do Congresso Nacional, ipsi literi, o seguinte: as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, segue no inciso 5º do parágrafo 2º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. É só a questão de ordem, era somente para suscitar o dispositivo da Constituição Federal, presidente. Senador Randolph, desde o primeiro momento que o senador Major Olímpio se manifestou, eu iria passar a palavra para os demais senadores e depois me posicionar também nesse sentido que Vossa Excelência traz. Nós temos aqui no nosso próprio regimento que compete a qualquer comissão solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, inclusive baseado no artigo que Vossa Excelência também trata aqui da Constituição Federal. Estamos no início de um trabalho, essa é apenas a segunda reunião dessa comissão. E eu peço aos senhores que também sejam sempre vigilantes, para que a gente não perca a credibilidade. Então, o senador Major Olímpio, quando trata aqui das competências, pode ter certeza que, sentado aqui, eu terei um grande zelo sobre a nossa competência para ser sempre legalista, regimentalista e não extrapolar os nossos poderes. Quando nós tratamos aqui de um convite, e aqui é muito claro, vamos diferenciar a CPI mencionada também, porque no caso da CPI teria que ser uma convocação específica, mas no caso de um convite é algo feito e pode ser feito a autoridades como nós tratamos aqui. E o tema em si, ele nessa comissão encontra amparo também. Se nós buscarmos aqui, de uma maneira aqui muito grossa, inclusive, sem querer aprofundar sobre os assuntos, no nosso artigo aqui, ajuda aqui a assessoria, tem um artigo 52, 102. No artigo que trata das competências, nós podemos, inclusive, tratar de assuntos pertinentes à prevenção também à corrupção. Então, se aqui formos tratar de um assunto de uma maneira mais ampla, poderemos chegar até esse ponto, que não vamos aqui fazer um julgamento do mérito em si, mas a competência dessa comissão ela pode chegar a ter braços largos, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos aqui um requerimento colocado para ser votado pelos senhores. Tem aqui outros senadores inscritos, e eu também gostaria de ouvir aqui o senador Rodrigo, que tem muito a contribuir. Senhor presidente, senador Rodrigo Cunha, a quem cumprimento pela assunção à presidência dessa comissão, desejando muito boa sorte a Vossa Excelência e conte conosco para que os trabalhos possam ser o mais profícuos possíveis em favor da sociedade brasileira e do Brasil, especialmente naquilo que é o objeto dessa comissão, que é muito importante nesse momento do país em que se clama, de fato, por transparência, por controles, por fiscalização, e o nosso papel é fundamental em relação a isso. Eu vou me permitir entrar nessa discussão, primeiro para fazer o registro, em relação à qualidade do requerimento do senador Randolph Rodrigues. De fato, fundamentado, explica, inclusive em pormenores, a razão de ser do seu requerimento de convocação do ex-ministro Gustavo Bebiano, em razão desses acontecimentos recentes e que todos nós, inclusive pela imprensa, tomamos conhecimento. Eu queria apenas fazer um destaque
de que tudo isso que nós vimos, na verdade, decorre primeiro de uma edição legislativa referente à cota de mulheres ou de participação de mulheres, que, a despeito da pertinência, do cabimento, deveria vir associada com alguma forma de fomento para que, de fato, as mulheres pudessem se interessar pelas candidaturas, evitando que episódios como esse noticiados e que serão apurados nas instâncias próprias pudessem acontecer. Mas faço também um registro de que a escolha de ministros de Estado pelo presidente da República se dá por um ato discricionário, um ato de vontade pessoal, de vontade íntima, que leva em consideração critérios, evidentemente, porque presume-se que o presidente da República haja sempre com responsabilidade, não com paixões. Então, um ato de escolha é um ato discricionário, como é o ato de demissão. Não há necessidade de fundamentar a escolha, tampouco de fundamentar a demissão de um ministro de Estado. As circunstâncias que impuseram com que esse ministro, ex-ministro, fosse demitido, são circunstâncias atinentes ao presidente da República, não é? Pode ser o noticiário em relação a essas supostas candidaturas laranjas do partido ao qual pertencia ou pertence esse ex-ministro, como pode ser outros motivos. O fato é que nós aqui na comissão, no Senado Federal, temos que nos ater à Constituição Federal e ao regimento. E a Constituição Federal, foi muito bem destacado aqui pelo senador Randolfo Rodrigues, no artigo 58, permite sim que as comissões temáticas permanentes e temporárias do Senado Federal possam, isso está no inciso 5 do parágrafo 2º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. No caso, fosse o senhor Gustavo Bibiano ministro de Estado atualmente, diante de toda essa celeuma, eu não teria dúvida em relação ao cabimento de uma convocação ou até de um convite para que aqui estivesse. Então, a condição dele hoje é de cidadão. Ele é um ex-ministro, ele não ostenta o título do cargo, ele é um cidadão que deverá prestar os seus esclarecimentos, e aí eu quero chegar nisso, numa instância que seja uma instância apropriada. Mas o inciso invocado pelo senador Randolfo Rodrigues, na sua bela peça de requerimento, remete ao parágrafo 2º. Todo inciso se remete ao parágrafo, que por sua vez se remete ao caput, e deve haver sempre uma interpretação sistemática em relação a isso. Não há uma existência de um inciso que independa daquilo que o antecede, seja um parágrafo, seja o caput, que é o caput, o parágrafo 2º do artigo 58, que diz que as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe aí o inciso 5, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então, há um precedente em relação à pertinência desta convocação ou dessa solicitação de depoimento, não é convocação, é solicitação de depoimento, em razão da pertinência da matéria da comissão permanente ou da comissão temporária do Senado Federal. E o artigo 102 do regimento, que define as atribuições da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, divide-se, salvo engano, em 3 incisos, e aí que são subdivididos em alíneas, né? O primeiro inciso, 1, exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta, podendo para esse fim aí um rosário de alíneas. Esse inciso 1 não se aplica para a convocação desse cidadão. O inciso 2, opinar sobre matérias pertinentes aos seguintes temas. E aí também uma série de alíneas, e não consegui identificar aqui uma alínea que fosse pertinente a uma investigação de um ex-ministro em razão de problemas atinentes a um processo eleitoral. Não consigo identificar aqui nessas alíneas também a pertinência da atribuição da comissão. E o inciso 3, opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do consumidor, e aí também uma série de alíneas. Então, não me parece que um ex-ministro de Estado, hoje um cidadão comum, que tenha sido exonerado a critério, e um critério pessoal não fundamentado, porque assim a Constituição garante, por parte do presidente da República, deva, nesse momento, prestar explicações ao Senado em razão de fatos ocorridos na Justiça Eleitoral ou no âmbito de um processo eleitoral. Deverá fazê-lo, e a sociedade espera isso,
perante a Justiça Federal, perante a Polícia Federal e, eventualmente, numa comissão parlamentar de inquérito pertinente para apurar um fato determinado como esse. Mas não me parece adequado, sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista regimental, que haja esta convocação ou esta solicitação de depoimento, porque não há nada quanto se deva tratar em relação à matéria pertinente a esta comissão. O que não significa, senhor presidente, definitivamente deixo claro aqui, que eu, inclusive como cidadão, perplexo com essas situações todas e com todas essas notícias, que isso não deva ser apurado na instância própria. Mas o que nós precisamos entender no Brasil é que cada qual cumpre a sua missão, a sua função institucional. Nós, por vezes, criticamos o Poder Judiciário quando interfere no Legislativo e quer interpretar uma norma jurídica como se legislador fossem. Nós também criticamos o Poder Executivo quando assim agem, inclusive nas constantes medidas provisórias. Então, o cumprimento constitucional, regimental, institucional de cada poder, de cada instituição, de cada órgão, é o início de uma sociedade civilizada em que os poderes se harmonizem. Então, essa consideração que faço, e faço coro aqui, com fundamentos um pouco diversos do invocados aqui pelo senador Major Olímpio, mas em relação à impertinência do requerimento formulado pelo senador Randolfo Rodrigues, não sem antes reconhecer o brilhantismo do requerimento, a capacidade de articulação e a intenção do senador Randolfo Rodrigues de esclarecimento. Muito obrigado. Certo. Só concluindo o raciocínio, senador Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência engrandece muito essa discussão, deixando claro aqui que a comissão é uma comissão de fiscalização e transparência. Então, Vossa Excelência, acredito eu também, quando faz de uma maneira sistemática todo esse raciocínio, tentando clarear um pouco mais essa discussão, se baseia muito na questão da convocação também. Nós estamos tratando aqui de um convite a um cidadão brasileiro que pode contribuir com a Comissão de Transparência e que daí nós poderemos ter outros argumentos para tratar de maneira pertinente e aí sim aprofundar o tipo de atuação. Nós não estamos aqui convocando e determinando que seja obrigado a comparecer aqui a qualquer custo, mas olha só a oportunidade que nós poderemos dar ao país de trazer um cidadão para o Senado Federal, para uma comissão de transparência, dizer o que ele tem a falar para o país. Então, acho que seria uma grande contribuição no início do trabalho nosso, ouvi-lo. Se ele não quiser comparecer, aí o procedimento não é mais através dessa comissão. Então, por isso que eu abraço, a princípio aqui, a competência dessa atuação e também quero aqui, estou aberto ao diálogo, à discussão e passar a palavra antes aqui ao senador. Só me permite, senhor presidente, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, sempre com fundamentos, mas invoco ainda um outro fundamento, que é a exata e precisa expressão do inciso 5, que é solicitar depoimento. O depoimento, ele está sempre atrelado a um depoimento de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, inclusive. A condição do senhor Gustavo Bebiano, até onde se sabe, as autoridades judiciárias e policiais é que poderão definir, me parece que a condição dele seja de investigado em relação a fatos ocorridos no processo eleitoral. Inclusive, se eventualmente fosse aprovado esse requerimento, dever-se garantir a ele o direito ao silêncio como investigado que é. Isso é um princípio constitucional de não se autoincriminar, que é o direito sagrado ao silêncio. Então, a expressão solicitar depoimento já indica que essa hipótese de trazer aqui alguém que possa ser investigado pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público e no âmbito do Poder Judiciário, também não encontra guarida na regra da Constituição. Senhor presidente, só para esclarecimento, o senhor Gustavo Bebiano, até esse momento, ele não é sequer investigado nesse procedimento. Poderá vir a sê-lo, mas continua invocando da impertinência da capacidade dessa comissão para inicialmente convocá-lo, foi transformado em convite para prestar depoimento sobre denúncias de uso de candidaturas
laranja, reforçando que, em tese do que está sendo apurado, mesmo que concluído for, que possa ter desvio de conduta de qualquer ente ou partidário ou que está sob investigação, não está afeto à competência dessa comissão de transparência, fiscalização e controle de atos do Poder Executivo. Em tese, ainda que houvesse responsabilidade, ele não era um agente ou um ministro ou não tinha função no Poder Executivo. Só relembrando aqui, nós temos 3 inscrições: senador Fernando Bezerra, senador Rogério Carvalho e senador Paulo Rocha. Então, pelo encaminhamento, o senador Fernando Bezerra. Senador Rodrigo Cunha, presidente da nossa comissão, queria cumprimentá-lo, desejá-lo pleno êxito à frente dos nossos trabalhos durante esse biênio, cumprimentar o meu amigo, o senador Cid Gomes, e os demais membros dessa comissão, dizer que é uma alegria poder trabalhar com todos os meus pares durante esse período. Eu queria, de partida, manifestar o meu alinhamento aos argumentos apresentados pelo senador Rodrigo Pacheco sobre a pertinência ou não do requerimento apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Mas é evidente que, como comissão do Senado Federal, essa também é uma casa política e, por isso, eu respeito interpretações que sejam distintas daquela que foram oferecidas pelo senador Rodrigo Pacheco. Mas o que eu gostaria mesmo é de deixar aqui um apelo aos membros da comissão para que a gente pudesse postergar a deliberação sobre esse requerimento. E baseado num fato muito simples, quem é competente para poder elucidar essa questão, que é a utilização de eventuais candidaturas laranjas no processo eleitoral, é a Justiça Eleitoral e o Ministério Público, e as providências estão sendo tomadas. As instituições não estão paradas. Eu posso dar o testemunho do que é veiculado no meu estado, em Pernambuco, já com providências pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, para se apurar tudo o que ocorreu no processo eleitoral em Pernambuco através do partido do PSL. Então, eu acho que seria pelo menos, digamos assim, antes de deliberarmos, já que existem interpretações distintas, diversas, se é apropriado ou não convocar um ex-ministro para poder aqui falar de atos que não são atos do Poder Executivo, atos no âmbito da Justiça Eleitoral, enquanto presidente de uma instituição partidária, que a gente desse pelo menos um tempo para saber se as investigações vão avançar como nós desejamos, de forma célere, para trazer um esclarecimento à sociedade brasileira. Agora, o que é que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção de que amanhã o presidente da República vai estar nessa casa trazendo a proposta de reforma da Previdência. Essa é a agenda que a sociedade brasileira quer que a gente discuta. É a agenda das reformas. Tem um presidente que se elegeu com quase 60 milhões de votos. Nós estamos querendo amplificar uma crise para tirar de foco as matérias que devem permitir a esse país reencontrar com o crescimento. Aonde a gente anda, no meu estado, na minha região, é a cobrança da sociedade pela geração de emprego. São 12 milhões de brasileiros desempregados. A economia não será relançada se a gente não melhorar o ambiente de negócios, o ambiente de investimento, se não debelarmos a crise fiscal. E ela só vai voltar a crescer e a gerar emprego se enfrentarmos as reformas que são necessárias e que estão pautadas. O ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, vem hoje a essa casa para apresentar o seu pacote anticorrupção e contra o crime organizado. Essas são as matérias que a sociedade brasileira quer o nosso envolvimento, quer o debate. Eu não vejo aonde a presença de um ex-ministro de Estado, um ex-dirigente partidário, vai contribuir para a priorização das matérias que a gente quer que ganhe curso aqui nessa casa. Mas respeito. Aqui tem uns que vão se aliar no campo da oposição e talvez ampliar e amplificar essa crise que já encerrou com a demissão do ministro,
que já é página virada, que tem que agora se tratar de outros temas, eu respeito, isso é uma estratégia de oposição. Mas aqueles que torcem para que o Brasil possa voltar a crescer, aqueles que torcem para que uma agenda que foi aprovada pela população brasileira possa ter espaço de debate, de discussão no Congresso Nacional, nós temos que nos posicionar contra. Portanto, se houver deliberação, encaminharei contra, me manifestarei contra, porque não acredito que aqui seja um ambiente adequado para fazermos essa discussão. E se por acaso houver espaço, deixo o apelo para os subscritores, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Cajuru, de que a gente possa postergar essa deliberação, que a gente possa dar aí umas 2 semanas para saber se as investigações a cabo da Justiça Eleitoral, do Ministério Público e da Polícia Federal vão avançar na celeridade que a sociedade brasileira cobra e reclama. Senador Fernando Bezerra, só apenas para deixar claro, porque nós começamos a discussão sobre um assunto específico, que é o requerimento do senador Randolfo, e acabamos entrando em uma outra discussão, que é da competência da comissão. Então, aqui, em momento nenhum, foi tratado sobre o mérito em si, e fiz uma defesa da competência no intuito, inclusive baseado no que o próprio senador Randolfo e senador Cajuru mencionou aqui, que não é o fato de algum problema que tenha sido causado através da Justiça Eleitoral. Não era isso. Era que o ex-ministro teria dito que tinha muito a falar para esse país. Então, foi com base nisso que os dois se manifestaram. Então, eu vejo, se nós temos um cidadão que tem muito a falar para esse país, que é de interesse nacional, aqui pode ser uma porta para isso. Presidente. Fazendo convite apenas. Presidente. Não entrando no mérito, falando da questão de competência. Pela ordem, senhor presidente. Então, Pela ordem, senhor senadora, presidente. temos aqui o senador Rogério Carvalho também para se manifestar. Primeiro, eu sempre escuto com muita atenção quando o senador Rodrigo Pacheco se manifesta. Mas a política, nem a atividade parlamentar, pode ser restringida a um campo do conhecimento, que é o campo do direito. Então, nem tudo pode ser explicado, ou rechaçado, ou acolhido, se está ou não na letra do direito. Esta comissão tem Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. O filósofo Bert Hellinger, criador da constelação familiar, ele fala numa coisa chamada precedência. E estamos diante do direito, inclusive, e da letra da lei, de uma precedência, que é a transparência que precisa ser exposta. E o brilhante senador Bezerra, ele fala aqui do tempo. E o tempo, nesta casa, é o caminho das calendas. É o caminho onde a gente coloca aquilo que a gente não quer discutir no esquecimento. Portanto, a sociedade brasileira que acolhe ou que dizem aqueles que defendem, por exemplo, o pacote anticrime do Moro, contra a corrupção, ao mesmo tempo que o senador Bezerra fala que vai receber uma agenda promissora para o país anticrime, nós estamos diante de uma discussão que precede, porque ela está no campo da transparência. E colocar no esquecimento, colocar no tempo, para as calendas, para que a gente não volte a discutir jamais, talvez seja ferir o que o Bert Hellinger fala do princípio da precedência. Portanto, a política se faz também com filosofia, a política também se faz com outras referências. E este parlamento, esta casa, não pode se resumir a nenhum tipo de conhecimento específico para enquadrá-la, para reduzi-la. Portanto, é fundamental que a gente possa convidar, trazer, para que dermos ou para que a sociedade viva
o debate em torno da transparência do que tem a dizer o ex-ministro. Aliás, ele é ex-ministro, portanto, ele cumpriu uma função e fez e está sob questionamentos que são caros, porque foram esses questionamentos que deram os 60 milhões de votos ao atual presidente. Portanto, por uma questão de precedência, isso deve estar e deve ser pautado o mais rápido possível nesta comissão e nesta casa. Ainda em discussão, passamos a palavra ao senador Paulo Rocha. Primeiro é o seguinte, o argumento dos fóruns, quer seja de comissão ou não comissão, aqui o que nós estamos discutindo é o papel do senador, que é exercido em qualquer espaço aqui dentro desta casa e até fora. Qual é o papel do parlamentar, do senador? É legislar e fiscalizar as atuações das autoridades, principalmente do executivo, etc, etc. Então, o argumento de que nós estamos, inclusive, cumprindo constitucionalmente o nosso papel de representante da federação e do povo brasileiro, onde nós queremos exatamente isso que já foi colocado por alguns companheiros, da transparência, do exercício das autoridades, seja pretérita, futura, etc, etc. Não é verdade, nobre Rodrigo, que o Bebiano hoje é um simples cidadão. Não é verdade. Ele participou da disputa de poder através da democracia, exerceu o poder e agora foi posto fora, exatamente por causa das suas ações no período das eleições e no período do poder. Só me permite um esclarecimento, então, senador Paulo. Eu me referi a cidadão inclusive, para ele não sair, houve uma promessa dele ir lá para a Itália. São duas hipóteses, a autoridade e o cidadão. É porque a Constituição diz cidadão, eu me referi a isso, não um simples cidadão. O cidadão na letra da Constituição. Isso de promessa para a Itália são ilações aí, não tem uma manifestação concreta em relação a isso. Por favor, a comissão não pode se pautar exatamente pelo que fatos veiculados sem fonte, sem nada na imprensa. Por favor. Então, o que é que o senador Randolph está exatamente exercendo? Um braço do senador, o papel do senador, que é a fiscalização, a transparência do papel dos executores da nossa política, etc. Por outro lado, também quero dizer que o Senado, ele não vive de uma pauta só e submetido à pauta do executivo. Ele é submetido à pauta da sociedade. Então, o executivo que mande para cá suas matérias, nós haveremos de organizar os nossos trabalhos aqui para priorizar esta ou aquela matéria conforme os interesses do executivo e da sociedade. Mas abrir mão e postergar para que a gente não cumpra o papel de fiscalizador dos atos de governo, nós não estamos cumprindo o nosso papel constitucional. Por isso, é oportuno, é bom para a sociedade, até para o próprio governo, esclarecer o que aconteceu nesse período e o papel que o ex-ministro Gustavo Bebiano cumpriu nesse período. Foi curto, mas bem avassalador. Ainda em discussão, passo a palavra à senadora Selma Arruda. Senhor presidente, em primeiro lugar, desejar-lhe muito sucesso à frente dessa comissão tão importante e desejar a todos os colegas, da mesma forma, que nós consigamos exercer aqui efetivamente o nosso papel com produtividade. O que me estranha um pouco, porque sou estreante na política, é um pouco de falta de objetividade que se tem, né? Nós temos um regimento interno, uma Constituição Federal, e nós precisamos nos pautar sobre essas regras.
Quando eu fui juíza, durante 22 anos, eu via muita coisa errada acontecendo, mas eu só podia atuar naquilo que era de minha competência. Porque se eu fosse querer atuar sobre todas as matérias que não fossem da minha competência, com certeza aquelas que ficariam esquecidas, não ficariam, sairiam da minha pauta. Da mesma forma, o que eu vejo aqui hoje é um excesso de subjetividade, porque a comissão não tem esta competência, né? Porque há, como os senadores que me antecederam aqui já muito bem explicaram tecnicamente, porque há autoridades com competência que estão atuando, né? Tal seja a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral. Então, o que eu vejo, falando em português muito claro, é que nós podemos nos ocupar com coisas que sejam da nossa competência e que sejam mais importantes. Não mais importantes do que isso, no sentido daquilo que a nação precisa saber, precisa, e eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral vão dar essa satisfação. Agora, não precisa ser por meio desta comissão, que tem coisas de sua competência importantíssimas para deliberar também, a minha opinião. Inclusive, aqui em obediência aos princípios constitucionais que regem a administração pública, aos quais nós, senadores, estamos sim atrelados. Tais sejam da eficiência e da economicidade. Nós estamos aqui gastando tempo, nós estamos aqui gastando dinheiro, porque cada hora nossa é muito cara, a nação sabe disso, nos ocupando com assuntos que não são da nossa competência. Muito obrigada. Agradeço a contribuição da senadora Selma. Inclusive, foi o que eu mencionei aqui no início. Nós vamos buscar sempre a legalidade, vamos buscar sempre ser regimentalista, e é o momento para isso, para a discussão do assunto que está sendo travado, uma grande discussão. Só para complementar, senhor presidente, as palavras da senadora Selma, cumprimentando os senhores e mais membros da comissão, eu quero dizer que nós, na verdade, não temos nenhuma razão lógica para acreditar que esse senhor que diz ter coisas a dizer ao Brasil vai dizer aqui. Se ele evidentemente quisesse dizer, a imprensa está ávida para ouvir. Todos estão interessados em ouvir. Nós vamos ter, sim, uma perda de tempo, porque, na verdade, ele não quer falar. Se ele quisesse falar, já teria falado. Não há nada que o impede de falar. Trazê-lo até aqui, nós vamos dar palco para alguém que não quer falar. E nós não temos como obrigá-lo a falar. Então, eu acho que, sinceramente, é uma grande perda de tempo. Agradeço. Gostaria de ouvir também a senadora Elisiane, que está inscrita. Senhor presidente, eu queria inicialmente cumprimentar o senador Randolph pela iniciativa. Eu vejo que nós, senadores, como um todo, parlamentares, nós precisamos valer as nossas prerrogativas. Nós temos um papel fundamental de fiscalização e controle, e esta comissão não pode se furtar, assim como nenhuma outra comissão nesta casa pode se furtar das suas responsabilidades. Eu queria inicialmente, presidente, fazer um destaque aqui em relação à preocupação que eu tenho tido ultimamente referente às mulheres. Nós lutamos muito pelo fundo eleitoral, e digo isso como parlamentar que fui, como deputada federal, lutamos muito para que o fundo eleitoral também fosse direcionado às mulheres. Nós sempre fomos minoria na participação feminina no Brasil, uma população de maioria absoluta brasileira, mas muito minoritária, inclusive a segunda maior participação em todos os países das Américas, aqui, América Central, América do Sul e América do Norte. Nós evoluímos muito no último processo eleitoral. Saímos aí de pouco mais de 50 parlamentares para mais de 70 parlamentares na Câmara dos Deputados. Aqui diminuímos de 13 para 12, mas no conjunto nós evoluímos muito. E nós evoluímos pela garantia desse fundo, desse recurso, que foi também ampliado de forma obrigatória a partir de várias intervenções que nós fizemos junto à Justiça Eleitoral. Então, é muito bom que se registre isso, para que a gente não
não regrida nessa situação. Eu vi em alguns momentos algumas pessoas colocando, inclusive, tem que mudar mesmo a legislação, porque esse recurso está sendo utilizado de forma errada. Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos ir a fundo do que verdadeiramente está acontecendo e evitar que ganhos tão importantes que nós tivemos realmente possam regredir. Nesse sentido, eu queria deixar claro dessa luta e do registro do nosso embate enquanto mulheres no Brasil pela garantia do acesso a esse fundo. Ao mesmo tempo, também, eu queria fazer aqui um registro da minha indignação da utilização de forma errada do que tem acontecido em relação a esse fundo eleitoral. Quando o senador Randolph faz um convite ao ex-ministro agora, Gustavo Bebiano, e o colega também, Cajuru, eu vejo que ele está com uma preocupação muito clara, não é, de saber efetivamente o que está atrás por tudo isso. Porque o que pesa em relação ao Gustavo Bebiano também pesa em relação ao ministro Marcelo, que não houve para ele, por parte da Presidência da República, o mesmo tratamento. Está lá, na mais absoluta paz e tranquilidade, aliás, mesmo depois de várias intervenções feitas por parlamentares aqui no Congresso Nacional, mas nada foi feito em relação a ele. Então, se nós temos um caso a investigar, que é o caso, e aí precisamos investigar sim, se teve candidatura laranja dessa utilização, nós precisamos entender o que está por trás daquilo que nós não conhecemos, que talvez seja tão grave quanto. Porque se há, por exemplo, uma apresentação das candidaturas laranjas, que foi feito possivelmente, a Justiça Eleitoral vai fazer essa devida investigação por parte do senador, ou melhor, do ministro Marcelo e do ex-ministro Bebiano, vamos investigar. Mas o que é que existe por trás que nós não sabemos? Porque a gente vê as palavras que foram apresentadas por ele, tipo, olha, não vou sair porque eu tenho muita coisa a dizer. Tem coisas que o presidente não vai gostar que venham à tona. Então, nós precisamos entender isso de forma mais aprofundada, sob pena de estarmos prevaricando. Aqui não há, por exemplo, presidente, uma convocação, o que seria talvez antirregimental, porque ele não está assumindo nenhum cargo público no momento. Há um convite, que ele poderá vir ou não. Mas o convite, na verdade, está sendo apresentado pelo senador Randolph, que merece de todos os senadores desta comissão a devida atenção. Se não aprovarmos este requerimento, estaremos aí incorrendo ao erro de, quem sabe, aí termos fatos importantes que poderão ser colocados e deverão ser colocados à tona para a população brasileira. Não era uma pessoa qualquer, era um ministro da mais inteira confiança do presidente da República e um ministro que, sem sombra de dúvidas, tem muita contribuição a dar. Portanto, nesse sentido, nós faremos um encaminhamento pela aprovação do requerimento e fazemos um apelo aos senadores desta casa que foram eleitos pela população brasileira, com o objetivo e com o juramento desta casa, de fazer cumprir a Constituição, de fazer cumprir o regimento desta casa, que realmente também possam votar favoráveis, para que nós possamos ter a oportunidade de ouvir o ex-ministro Bebiano e saber o que é que está por trás daquilo que nós realmente não sabemos até o presente momento. Muito obrigada, presidente. Presidente. Senadora Elisiane, eu faço um apelo a Vossa Excelência que reforce esse seu discurso, o discurso de Vossa Excelência, em defesa das mulheres na política, porque, infelizmente, a gente falar do que é algo que já é tratado de maneira natural, a candidatura laranja das mulheres. No meu estado, acredito que há 4 anos nós tivemos quase que 80% das mulheres com menos de 10 votos. Ou seja, ficou muito nítido. Nessa eleição, nós avançamos muito na parte eleitoral quanto ao remanejamento de 30% dos recursos direcionados para as mulheres. Então, independentemente do assunto aqui sendo tratado do ministro, mas essa fala, todas as mulheres senadoras, eu acho que é necessária para que estimule outras mulheres a permanecerem e a entrarem na política. Então, faço até um apelo a Vossa Excelência. Eu queria só ressaltar, senador Rodrigo, que é bom que a gente deixe claro. Se esse recurso que foi direcionado às mulheres fosse efetivamente utilizado por elas, no sentido de mais material gráfico, no sentido de mais transporte, no sentido de mais condições de acesso e chegar ao seu eleitor para conhecer de fato as suas propostas, eu tenho plena convicção que os resultados eleitorais não seriam esses. Muito obrigada. Tudo bem, já dando encaminhamento à votação, temos aqui o senador
Pela ordem aqui, teve o senador Major Olímpio solicitou, depois Vossa Excelência e o senador Cajuru, para a gente caminhar para a votação. Eu gostaria de insistir que existem processos hoje de apuração pela Justiça Eleitoral, pela Polícia Federal, por determinação ao ministro Sérgio Moro do próprio presidente Jair Bolsonaro, e que, como membro, dirigente estadual do PSL São Paulo, tenho todo o interesse de igual forma que seja esclarecido, apurado e punida eventual irregularidade ou prática de crime. O que nós estamos deliberando nesse momento é a competência dessa comissão de fiscalização, transparência, controle, em relação a atos do Executivo. O juízo de valor em relação à escolha de ministro e a sua demissão sendo cargo da absoluta confiança é próprio e da competência do presidente da República ao seu livre arbítrio. Não podemos dizer aqui sob ilações ou considerações, sabe, quer se contextualizar uma caixa preta onde não existe a caixa preta. Querem atribuir ao próprio Gustavo Bibiano menções de que teria dito a um possível interlocutor não identificado pela imprensa ou por manifestações, que teria sido convidado para ir para uma embaixada ou para qualquer tipo de coisa. Não vejo inapropriado e simplesmente para dizer, continuando insistindo, não recebi, não aceitei um centavo desse fundão da democracia, que ele é legal, mas é absolutamente imoral. É imoral ao homem, imoral à mulher. Pegar 1.750 do dinheiro público para custear o santinho, o transporte, seja lá o que for, para o homem e para a mulher, é uma imoralidade. É uma irresponsabilidade. Às vezes, é imoral, né, senador? É imoral. É imoral. Mas se usou, é imoral. Se usou, é imoral. Desviar e não saber para qual finalidade foi utilizado o dinheiro. É preciso se identificar, sim. Isso é mais imoral, senador. Isso é mais imoral. É preciso identificar, sim. As mulheres tiveram uma aflição por ter acesso ao fundo. Mas não pelo gênero, não deixa de ser imoral. Não, o uso do dinheiro do fundão, ele é imoral. É imoral o uso do dinheiro. É desviar recurso público, seja ele independente de gênero. É imoral. Isso é imoral. Imoral o uso desse dinheiro. Não ouviu o ex-ministro aqui nesta comissão. Isso é imoral. Pode ser legal, mas é imoral. Deveria ter a mesma atenção que teve. É imoral o uso desse recurso. Vossa Excelência fala em seguida. Não grite comigo, porque eu também sei gritar, senador. Vossa Excelência sabe gritar também. E está gritando comigo. Então pronto, então não grite também. Mas é imoral. Mas é imoral. É imoral o uso do dinheiro do fundão. Todos terão palavra. E não por causa de gênero, continua sendo imoral. Sem problema algum. Calma. Sem problema algum. Senador Márcio Bittar. Senhor presidente, primeiro dizer a alguns amigos que eu acho desnecessário, talvez, tanta energia para um convite. É evidente que existem pessoas que um convite, não é uma convocação. Evidentemente que tem pessoas cujo objetivo é tentar, nesse episódio, envolver o governo Bolsonaro. Ao que me consta, me parece que o próprio governo e o presidente da República não está preocupado com isso. Porque a ação imediata ao desmentir o ex-ministro é prova, a meu juízo, de que o presidente não se preocupa com as ilações que fez o ex-ministro. Então, eu acho desnecessário, mas também não vejo nenhum problema que aprove-se um convite para um ex-ministro vir aqui. Não falo como líder do governo. Agora, quero aproveitar esse momento para dizer que é por essas e outras que eu sou contra o fundo eleitoral. E hoje protocolei um projeto de lei propondo o fim, porque ele tem alguns problemas. Parabéns. Ele tem alguns problemas. Eu também apresentei.
Retirar o meu e nós vamos apoiar o de Vossa Excelência. Obrigado, muito obrigado. Primeiro, presidente, porque ele dá força a uma cúpula partidária. Você coloca, a preço da eleição passada, você coloca 1 bilhão e 700 milhões de reais para uma direção partidária, que evidentemente isso acaba jogando contra a independência do parlamentar. No ano passado mesmo, nós vimos declarações de presidentes de partidos que diziam basicamente o seguinte: eu não posso tratar os meus parlamentares de forma igual, aqueles mais leais. Mas a lealdade não é um programa partidário. A lealdade é a cúpula. Portanto, a criação do fundo público, ele dá a uma cúpula partidária um poder que não deve ter. E arrisca a autonomia do parlamentar, porque começa a ter receio de não acompanhar a decisão da Executiva Nacional e, como represália, não receber na campanha o mesmo valor daqueles que têm mais intimidade. Como sempre fui contra a cota para mulheres, que dá no que deu. Para mim, o espaço, ele tem que ser conquistado, e não é na marra. Eu tenho que contar de 1 até 10 para ouvir isso, e não gente. É na marra. Senhor presidente, eu peço que o senhor aguente a palavra, porque eu conheço muito bem a turma há 40 anos e sei que tem muita gente que quer ganhar no grito. Vamos ouvir opinião. Eu ouço de todos. Então, como ela mencionou, eu também tenho o direito, igual ao dela. Está mencionando, está dada a palavra a Vossa Excelência. Então, eu pedi para garantir, peço a ela e a todos, que cada um escute os outros. Porque quando você tenta fazer na lei uma igualdade, dá no que dá. Você já tinha o que Vossa Excelência mencionou, antes da criação do fundo público. Você já tinha os estados, as pessoas forçando as mulheres a serem candidatas apenas para cumprir a tabela, para não tirar a cota masculina. Aí, cria-se o fundão eleitoral. Ora, essas denúncias de laranja, todos nós aqui, mais ou menos, sabemos o que é. Isso é a Executiva Nacional de um partido que propõe dar o recurso para um candidato homem, mas para que ele receba mais, ele tem que arrumar a mulher para repassar o recurso. Então é um vício que se soma ao primeiro, que é dar a uma cúpula partidária um poder que nós não podemos permitir. Portanto, presidente, vou terminar afirmando que o que está hoje na pauta, a meu juízo, é fruto de um recurso para a campanha que não deveria existir. Para terminar, senhor presidente, imagina os milhões de brasileiros sabendo, e são contra, que estão pagando pela eleição. E para terminar mesmo, a eleição do Bolsonaro provou que não precisa desses bilhões de dinheiro para fazer uma campanha bilionária. Só para somar, além disso, tem o fundo partidário, que no ano passado foram quase 900 milhões. Os dois somados dão 2,5 bilhões. E eu acho, fundamentalmente, que o eleitoral está errado e deve acabar. Vamos votar, senador Márcio Bittar, só para concluir, eu peço a todos os outros senadores que querem se manifestar sobre esse tema, que aqui é o lugar, mas não é o momento. Nós vamos discutir, olha só, aqui é a Comissão de Governança e Controle. O que isso quer dizer? Os recursos públicos estão sendo usados da melhor forma possível? Esses 2,5 bilhões de reais mencionados por Vossa Excelência poderia ser melhor devolvido para o cidadão de uma outra forma? Aqui é o lugar, mas não é o momento. Então, nós vamos, sim, nos aprofundar sobre esse assunto. Vamos votar, presidente. Senador Cajuru, Vossa Excelência está inscrito. A minha observação vamos votar, presidente. Vamos votar. Se não tem mais espaço para se discutir, então vamos votar. É bem rápido. Sou o último inscrito aqui. Antes de colocar presidente, a votação, mas o já para senador finalizar. fez referência a mim, presidente. Eu queria ter o direito de fala. Eu prometo que é só um minuto. Senadora, a gente pode, porque me após incomodou a votação, muito. Ele falou de forçação de candidatura, presidente. Eu digo isso como mulher, como representante das mulheres brasileiras, que nós lutamos muito para chegar aqui. Eu sou de um estado que nós temos 21 parlamentares aqui no Congresso Nacional e apenas uma mulher que sou eu. Eu fui a única eleita deputada federal na última eleição do Maranhão, fui inclusive a mais votada do meu estado. Nós lutamos para chegar aqui com apenas 9% de participação das mulheres, depois incluímos 30% nas nominatas partidárias, lutando para que a mulher tenha seu direito a espaço, a voz e vez. Nós nem sequer votávamos, senador.
Vossa Excelência, eu queria para Vossa Excelência que mulheres votem em Vossa Excelência. Nós nem sequer votávamos. E nós chegamos aqui como senadores, por favor. Senadores, eu quero repudiar a palavra dele. nós voltamos aqui nos assuntos finais. Sem problema nenhum. Só lembrar. Está registrado. Só lembrar que não é só a mulher que está aqui que tem representação feminina. Todos nós que fomos eleitos também trazemos no mandato compreendido e registrado. Vossa Excelência fala bem menosprezando as mulheres. Senador Cajuru. O discurso de Vossa Excelência. Vamos lá. Defendendo o fundo público. Está claro. Os microfones estão cortados. Os microfones estão cortados. Senadora Elisiane. Você, não é você. Senadora Elisiane e senador ninguém. Márcio. Estão cortados os microfones. Estão os microfones. Vamos lá. Senador Cajuru, peço a compaixão de Vossa Excelência para colocar em votação. Exatamente, presidente. Vossa Excelência, eu gostaria de pedir a votação e gostaria de pedir o seguinte, nesse momento, que agora vai ficar um pouco mais frio, vamos rir um pouquinho, porque o bom humor é importante. Só queria fazer uma correção rápida aqui. A primeira, gente, o presidente Bolsonaro, do qual eu apoiei em Goiás, que fique bem claro, né, com um adesivo, Bolsonaro, Cajuru, mitos. Então, portanto, gosto dele, ok? Então, olha, só que eu sou independente mesmo. Ninguém manda em mim. Você sabe que o Datena fala para Vossa Excelência, Major Olímpio, que o Cajuru é incontrolável. Nem minha mãe me controla. Então, comigo tem negócio de esquerda, negócio de direita. Sou eu, futebol clube. Presidente, é o seguinte. Aumentaram a votação do presidente Bolsonaro aqui. Disseram que ele teve 60 milhões de votos. Vamos corrigir, 55. E segundo, olha aqui, foi o primeiro requerimento do senador Randolph, mas que se registre nesta nossa reunião que eu também, Jorge Cajuru, entrei com o mesmo requerimento pedindo o convite ao ex-ministro Gustavo Bebiano, apenas usando alguns outros argumentos e rapidamente um deles. A partir do que aconteceu e do que ele falou, sendo ilações ou declarações, o que ele falou tornou-se aquela frase propagada de campanha mais barata do Brasil. A partir de agora ele está entre aspas. Termina assim e agradeço ao senador Márcio Bittar, que hoje elogiou minha gravata. Obrigado, presidente. Vamos à votação. O requerimento do senador Randolfo Rodrigues, requerimento à comissão número 3 de 2019. Votação nominal. Só para encaminhar, quem vota sim, vota a favor do requerimento. Quem vota não, vota contra o requerimento. Perfeito. Então, encaminhando pela rede, pela oposição, e em cumprimento ao que diz a Constituição Federal, nós encaminhamos o voto sim ao requerimento. Já tem a quantidade certa. O do Cajuru já popular, que também gera mais polêmica. Sim. Fechou. E acabou, né? Quando é que vê a votação? Sim, não. Quem é que vê que votou, quem ganhou? A gente pergunta, daqui a pouco estuda. Tem 10? Todos votaram, todos os senadores votaram. Então, encerrando a votação. Aqui não marca quem votou, não? Só quando a gente cancelar que vai haver a votação. Mas se ele não mostra quem votou, quem não votou. Todo mundo que está marcado. O Aurelvisto votou, onde é que ele está? Vai votar. Quando está verde. Pronto, aí encerra, acabou os pontos. Aprovado ou rejeitado? Foi aprovado. Falta o senador Aurelvisto.
Votou. Encerrada a votação. Foi empate. 11 votos sim, 6 votos e não 5 votos. Aprovado o requerimento do senador Rodolfo Rodrigues. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Prazer, amigo.